E aí, beleza? Aqui, mais uma vez, resolvendo questões do Enem, hoje, dia 6 de novembro de 2025, realizando a questão do Enem do Que Concursos, número 299915. 3 perguntas sobre ela. Vamos dar uma olhada. Tá bem iluminado aí? Deixa eu ver se fizer assim. Meu Deus do céu. Tá, assim tá ótimo. Bora ler logo a pergunta. No problema apresentado para gerar imagens através de camadas de sedimentos depositados no navio, o sonar é mais adequado, pois a... Tá, bora dar uma lida aqui nessas coisas, né? Uma equipe de cientistas lançará uma expedição ao Titanic para criar um detalhado mapa 3D que, abre aspas, vai tirar virtualmente o Titanic do fundo do mar para o público, fecha aspas. A expedição ao local, a 4 quilômetros de profundidade no Oceano Atlântico, está sendo apresentada como a mais sofisticada expedição científica ao Titanic. Ela utilizará tecnologias de imagem e sonar que nunca tinham sido aplicadas ao navio, para obter o mais completo inventário de seu conteúdo. Esta complementação é necessária em razão das condições do navio, naufragado há um século. Tudo bem, agora sim. No problema apresentado, ou seja, tirar fotos via sonar do Titanic, que está há mais de um século afundado a 4 km de profundidade, para gerar imagens através de camadas de sedimentos depositadas no navio, o sonar é mais adequado, pois a propagação da luz na água ocorre a uma velocidade maior que a do som neste meio. Peraí, primeiro, o que ele está querendo nessa questão? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o navio, aqui... Aí eu já gravei essa aula, tá? Essa aula, entre aspas, porque na verdade é mais um lembrete pra mim mesmo do que uma aula. Tipo, uma aula pra mim, como diz na descrição do vídeo, né? Aqui, ó. Desenhei o barquinho aqui, tudo certinho, mas eu estou refazendo porque meu celular descarregou bem na hora. Então, bora lá. Bem aqui tem um barco, um navio. Ele está transmitindo ondas sonoras. E a 4 km aqui, ó, 4 km de profundidade, aqui a água, né? Water, água. Tá o Titanic, ou os sedimentos, os destroços, entre aspas, do Titanic. Titanic. Pois é, então eles estão usando sonar, uma tecnologia nunca usada antes, para poder tirar fotos, passar pelos sedimentos e criar imagens, tirar fotos por meio do som, das ondas sonoras, para poder identificar as peças do Titanic. E a letrada a entender, aqui ó, ele pergunta por que usa um sonar? Por que o sonar é mais adequado? Porque a propagação da luz na água ocorre a uma velocidade maior que a do som neste meio. Dá a entender que ele está comparando o sonar, a tecnologia do sonar, que vem das ondas sonoras, ondas de som, com as ondas de luz. Ó, bora dar uma olhada nas outras questões, ver se é isso também. Ó, letra B, absorção da luz, refração da luz, atenuação da luz, reflexão da luz. Tá, tudo é sobre som e luz. Os dois são ondas, sim. Os dois são waves, ondas. Agora a questão é o tipo de onda que eles são. Enquanto o som é uma onda mecânica, a luz é uma onda eletromagnética. Isso significa que, se a gente perguntar para cada um deles, ei, você consegue andar no vácuo? Tipo, você consegue se propagar em um meio onde não há matéria? Bom, se você perguntar isso para a luz, ela vai dizer que sim, claro, eu consigo. Enquanto o som, não. Infelizmente, eu sou incapaz de fazer isso. O que significa? Dá a entender que a luz é mais eficiente, certo? Depende do tipo de eficiência que você está querendo, porque a luz é eficiente em que sentido? Agora, em que sentido o som é mais eficiente? Em que sentido vale mais a pena usar som do que luz? Quando a matéria em si tem um espaçamento muito grande, por exemplo, o ar, aqui esse meio, tem matéria, aqui tem matéria, não é vácuo, tem ar, eu estou respirando, eu estou vivo. Significa que aqui tem matéria, significa que aqui possui espaçamento. Possui átomos que não são
como no vácuo, porque no vácuo não há nada, é um caminho totalmente livre. Enquanto o som ele precisa de matéria para se mover, a luz não. Isso faz com que a luz seja mais rápida, faster, o som mais lento, obviamente, e também faz com que a luz ela sofra mais atenuação. O que é, Augusto Neres? O que é atenuação? Simples, atenuação é a perda de energia barra intensidade de uma onda, graças a Deus, graças ao meio em que ela se encontra. Ao meio em que ela se encontra. É isso que eu escrevi aqui. Então, o que nós podemos entender é que em um meio onde há matéria, como sedimentos, como aqui há na questão dizendo, no problema apresentado para gerar imagens através de camadas de sedimentos depositados no navio, o sonar é mais adequado, pois ele se propaga entre as moléculas. O som precisa de moléculas para se mover. Então faz com que, quando não há moléculas, ele seja inútil, porque não existe som no vácuo. Agora na luz existe, agora no vácuo existe luz. Mas isso faz com que, quando há matéria, ela tenha mais dificuldade para se propagar. Bora usar essa parede aqui como exemplo. Se alguém do outro lado dessa parede começar a gritar, eu vou ouvir. Porque o som, além de atravessar essa janela aqui e vir para cá, ele também atravessa essa parede aqui. Porque o som ele se propaga em meios materiais. Então significa dizer que se eu deixar essa caneta cair, vai fazer um barulho. Agora, quem está do outro lado não consegue ver essa caneta caindo. Porque a luz do sol que chega... Chegou água! Após o chegamento da água, posso explicar que a luz que vem aqui do sol reflete nessa caneta e a luz que reflete nessa caneta, quando chega aqui nesse computador, no caso, né? Então eu tenho que trazer para cá. Quando reflete aqui e chega na parede, ela não consegue atravessar, ela reflete e volta para lá, que volta para cá, ela fica presa aqui, porque ela não tem capacidade de penetração no meio físico sólido tão boa quanto o som. Porque justamente ela não depende do meio, ela não depende de matéria para poder se propagar. Então, quando a matéria dificulta a passagem dela, porque ela é muito leve, porque ela é muito rápida. Então, a luz, como tem essa propriedade, ela reflete logo aqui. Por isso que no ar é mais fácil dela se propagar, porque no ar não tem tanta matéria assim, só alguns átomos, oxigênio, essas coisas, que também devem refletir. Eu não sou inteligente já. Não sei, né? Talvez eu não seja mesmo. Mas eu não sou especialista para poder falar que a luz reflete nos átomos. Pode ser que sim. Mas a luz vem dos átomos, né? Tipo, aqueles fótons. Enfim, bora continuar aqui. Então a luz sofre mais atenuação, ou seja, quando tem um obstáculo, ela reflete, ela não consegue penetrar tanto assim. Enquanto o som, ele, além de refletir, o eco é uma reflexão do som, ele também penetra muito bem nos materiais. Então, por isso que no sonar o som é melhor, porque ele tem menor atenuação. Você nunca ouviu essa palavra no ensino médio? Então nós somos dois, que eu também nunca ouvi essa palavra, que nem a equação de Friis lá. Mas enfim, vendo e aprendendo que não sabemos o que estamos estudando. Não sabemos sim o que a gente está estudando, né? Mas a gente não sabe se o que a gente estudou é suficiente. Por exemplo, tem que aprender coisas novas. Enfim, continuando aqui, ó. Bora lá. No problema apresentado para gerar imagens através de sedimentos depositados no navio, o sonar é mais adequado, pois a propagação da luz na água ocorre a uma velocidade maior que a do som neste meio. Sim, verdade. A propagação da luz na água ocorre a uma velocidade maior que a do som neste meio. Mas se a luz ela é mais rápida, isso não seria melhor? Tipo, não é bom que ela seja rápida? Porque ela teria mais eficiência na hora de penetrar essas coisas. É isso que dá a entender. Mas vamos fingir que não dá a entender isso. Vamos fingir que a luz ser mais rápida prejudica ela, o que eu acho errado. Tipo, vamos fingir que a luz ser mais rápida que o som na água faz com que o sonar seja mais adequado para ser usado. Porque é isso que está dizendo aqui, ó. É porque o sonar é mais adequado. Ou seja, o sonar é mais adequado, pois a luz é mais rápida
na água que o som. Parece estranho, mas bora fingir que tá certo. Beleza, não é, mas bora fingir que é por causa disso. A questão não fala sobre velocidade. Olha só, no problema apresentado para gerar imagens através de camadas de sedimentos, a velocidade não vai ajudar. O que vai ajudar é a capacidade de difração, ou seja, de passar por pequenas frestas, tipo por baixo dessa porta aqui, ó. A luz que passa por baixo dessa porta aqui sofre difração. Ela tá aqui fora da janela, aquela janela ali, e vem aqui pra dentro. Quando ela passa por aqui, ela sofre difração. E o som também sofre difração. Então, essa é a capacidade que faz... Ai, meu Deus do céu. Essa é a capacidade que faz que a luz e todas as ondas... Pausa para ajeitar a garrafa. Então, é por causa da difração que a luz e o som atravessam o meio. Não tem a ver com velocidade. Além da difração, também tem a refração. Refração. Duas coisas inteligentes, interessantes. Eu tô confundindo bastante, né? Inteligente com interessante. Difração, diffraction e refração. Refraction. Tem um C bem aqui. Que letra linda. Não tá de chorar. Seu chorando aqui. Sim, pois é. E não tem nada a ver com velocidade. Então a gente descarta essa questão aqui. Letra B. A absorção da luz. Por que o sonar é mais adequado? Porque a absorção da luz ao longo de uma camada de água é facilitada, enquanto a absorção do som, não. Interessante. Ela parece estar certa. Realmente, a absorção da luz ao longo de uma camada de água é facilitada, enquanto a absorção do som, não. Só que o termo facilitado não é adequado. O termo facilitado é inadequado. O termo correto seria atenuação. A luz sofre maior atenuação na camada de água. Mas, além disso, além desse termo estar inadequado, a luz, em questão aqui, passando por uma camada de água, não é o maior dos problemas. O maior dos problemas é passar por sedimentos, que a luz não é capaz de fazer tão facilmente. Aqui, ó, camada de sedimentos. Tem que lembrar desse negócio aqui, ó. Tá falando de sedimento. Nossa, tá uma bagunça esse caderno. Sedimentos. Tá igual a cabeça dos estudantes. Tipo eu. Então, letra B, por inadequação, por estar inadequada e imprecisa na hora de falar sobre camada de água, sendo que a camada de sedimentos, que mais impacta, está descartada. Tomara que tenha uma resposta certa aqui, né? Letra C. Refração da luz a uma grande profundidade acontece com uma intensidade menor que a do som. Refração da luz a uma grande profundidade acontece com uma intensidade menor que a do som. Refração. O que é refração mesmo? Refraction? Refração é a capacidade da luz, do som de qualquer onda atravessar meios. Ou seja, quando a luz chega lá de fora, sim, isso aqui é uma rua, é uma rua de Belém do Pará, eu estou em Belém do Pará, COP30 acontecendo, muito louco. Sim, agora ignorando isso completamente, a capacidade de refração é a capacidade que a onda tem de atravessar um meio. Ou seja, quando o sol lá de fora atravessa esse vidro aqui, tá muito bem limpo, inclusive, né? Quando atravessa esse vidro aqui dentro do vidro, ele sofre um desvio. Tipo, eu tô vindo aqui, bora fingir que o sol tá aqui dentro do meu quarto. A luz do sol tá vindo aqui, batendo, e aí o meio que tá mais, tipo, que a atenuação tá menor, quando ele entra no outro meio que a atenuação é maior, tipo a do vidro, porque os átomos estão mais colados, então sim, a atenuação deve ser maior, ele tem uma reta normal aqui, né? Ele tá assim. Quem ganha liberdade se afasta. Bora usar assim? Quem ganha liberdade se afasta. Professor Flávio de Física do Colégio Tenente Rego Barros. Quem ganha liberdade se afasta. Então ele vai se afastar da normal se o meio estiver fácil. Como esse meio aqui é mais difícil, é mais... Eu esqueci a palavra certa. Mas enfim, como esse meio aqui tem mais atenuação, gera mais atenuação da onda de luz do que o ar, então ele vai perder liberdade e vai se aproximar da normal. Então ele tá vindo aqui, ó. Ele entrou no vidro, vai fazer assim. Aí, opa, ganhei liberdade, vou me afastar da normal. Se a normal tá assim, ó, então eu vou fazer assim, ó. Então ele vai chegar aqui
aqui ele vai fazer assim, aqui ó, assim, chegou no vidro, vai fazer assim, atravessou todo o vidro, aí vai voltar pra cá. Isso é a capacidade de refração, capacidade que uma onda tem de atravessar o meio. Muito quente aqui, pra deixar a janela fechada. E refração, por ser mudança de meio, não faz sentido dentro da água, porque o sonar tá dentro da água e digamos que existe um lunar, né? Um sonar de luz. Ele estaria dentro da água também, então não haveria refração. Isso aqui é de luz, ó. Não teria refração, porque ele estaria sempre no mesmo meio, que é o meio da água. Então isso aqui tá errado. Refração da luz a uma grande profundidade acontece com uma intensidade menor que a do som. Olha só, não tem refração quando não há troca de meio. E como o lunar, entre aspas, tá no mesmo meio que a água, isso aqui tá errado. Letra D, atenuação. Opa, palavra certa. Bora pular. Letra E, reflexão da luz nas camadas de sedimentos é menos intensa que a reflexão do som neste material. Reflexão da luz nas camadas de sedimentos é menos intensa que a reflexão do som neste material. Eu já falei, né? A reflexão da luz é muito maior porque ela sofre mais atenuação. Ela reflete mais nas coisas. Tipo, tem uma parede aqui. Tem uma lâmpada aqui. Ah, luz, refletiu. Não sai desse mesmo quarto, não sai das paredes. Enquanto o som, ele, além de refletir, também atravessa, porque ele é uma onda mecânica, então, pelos materiais, ele penetra melhor, sofre menos atenuação. Lembrando que eu não sou físico, então eu posso estar falando besteira aqui. Mas reflexão da luz nas camadas de sedimentos, sendo menos intensa, não faria ainda assim que a luz atravessasse. Tipo, a reflexão da luz nas camadas de sedimentos é menos intensa. Se a reflexão da luz fosse menos intensa, então ela penetraria mais. Ela sofreria uma difração, uma refração, mas eu não sei se é difração ou refração agora. Porque, tipo, ela atravessa o meio. Mas ela muda de meio e depois volta ao mesmo meio. Então é uma refração, é uma refração. Não tem nenhuma brechinha. Bora dizer que não tem nenhuma brechinha. Se tiver uma brechinha, aí tem refração, difração. Né? Se a onda passa por essa brecha assim, ó. Tipo, assim, ó, aí é uma difração. Agora, se não tem brecha nenhuma, aí então, pá, é uma refração. E que depois refrata 2 vezes, né? Porque entra no sedimento e sai do sedimento para a água de novo. Mas, enfim. Então tem uma refração nos sedimentos, né? Então, essa aqui é a refração da luz. A grande profundidade acontece com uma intensidade menor. Não. Se fosse uma intensidade menor, então a capacidade da luz de atravessar o sedimento seria menor que a do som. Então estaria certo. Só que a questão toda é que não sai da água, então por isso que não pode estar certo. Como é que tem refração se não sai do mesmo meio? Sabe? Meio confuso isso aqui. Tá, bora pra letra E. Reflexão da luz nas camadas de sedimentos é menos intensa do que a reflexão do som neste material. De material nos sedimentos. A reflexão da luz nas camadas de sedimentos é menos intensa. Tá, chamou atenção para as camadas de sedimentos. Aqui não chamou atenção, então também pode descartar por isso. Não fala de camada de sedimentos aqui. Agora, a reflexão da luz nas camadas de sedimentos é menos intensa do que a reflexão no som neste material. Independente da reflexão ser mais ou menos intensa, a atenuação que a luz sofre por ser maior... E tá falso isso aqui, né? Porque a reflexão da luz, ela é maior, ela é mais intensa. E agora, como a atenuação da luz também é maior que a do som, isso faz com que ela se perca facilmente lá dentro da água. Então, não pode ser a letra E, só sobra a letra D de dado. Bora ler a letra D. A atenuação da luz nos materiais analisados, tá certo? Fez referência à atenuação e aos materiais, que é a camada de sedimentos, é distinta da atenuação do som nestes mesmos materiais. Certa resposta. Chamou a atenção para tudo que a gente apontou aqui, a atenuação, para outra coisa lá, camada de sedimento, quando falamos dos materiais analisados, água e sedimentos. Então, sim, letra D está correta. Eba! Finalmente falei eba. Eba! Eba é meio chato. Bora falar, tipo, show, tipo Jake Peralta. Show.